Em um mundo onde a paz é tão frágil quanto uma linha de fio, a Coreia do Sul permanece na linha de fogo. A qualquer momento, a instabilidade de Coreia do Norte, com seu líder imprevisível, Kim Jong-un, pode transformar essa vulnerabilidade em uma catástrofe. Seus subterrâneos secretos, suas armas nucleares e suas ameaças constantes mantêm o ar pesado e carregado de medo. Mas agora, algo mudou. Em resposta a essa ameaça invisível, a Coreia do Sul revelou um plano impressionante, um supermíssil que pode mudar tudo. Todos os olhos estão voltados para uma arma que eles chamam de monstro. Imagine uma trajetória de fogo e fumaça, carregando um potencial devastador. Tudo gira em torno de um nome, Hwamyo-5. Desde os anos 1880, essa família de mísseis sul-coreanos vem evoluindo silenciosamente, levando o país a novos limites. O pioneiro, Hwamyo-1, lançado em 1987, tinha alcance de 180 km e carregava uma cabeça de 550 kg. Uma arma de fogo poderosa, mas que logo foi superada. Depois, veio o Hwamyo-2, capaz de atingir 800 km com uma carga de 550 kg, 2 vezes mais potente. E então, o Hwamyo-3 apareceu, expandindo seu alcance para 1.500 km. Uma verdadeira evolução, com variantes que prometem até 1.500 km de alcance, enfrentando qualquer adversário. Mas a verdadeira revolução veio com o Hwamyo-4, que ostenta uma cabeça maior, pesando mais de 2 toneladas. Um verdadeiro titã no céu, capaz de destruir alvos enterrados a mais de 100 metros de profundidade, com uma precisão mortal. Este gigante pode alcançar mais de 800 quilômetros, uma verdadeira ameaça de tirar o ar de qualquer inimigo nas fronteiras. E agora? O futuro se revela com o Hwamyo-5. O mais silencioso, o mais perigoso. Sua estreia oficial aconteceu em uma cerimônia de comemoração, no dia 1º de outubro de 2024. Eles não apenas apresentaram seu novo monstro, mas esconderam seu verdadeiro poder, mantendo a audiência em suspense. A maior surpresa? Seu peso. Com aproximadamente 36 toneladas, ele coloca o Hwamyo-5 ao lado do lendário míssil intercontinental americano, LGM-30 Minuteman III. Uma arma capaz de destruir alvos até 5.500 km de distância, carregada com uma cabeça de 8 toneladas. Uma verdadeira fortaleza de fogo e destruição. Especialistas de todo o mundo ficaram chocados. Como um míssil não nuclear pode carregar uma cabeça tão pesada? A resposta é simples, um componente especializado, projetado para penetrar as defesas mais fortes de Coreia do Norte. Imagine uma carga tão densa que pode destruir bunkers enterrados a mais de 300 metros abaixo do solo. Seu motor, alimentado por uma tecnologia de combustível sólido, permite velocidades próximas a Mach 10. Uma velocidade de mais de 7.000 milhas por hora, que faz o som parecer um sussurro na velocidade. Para completar, é transportado por um sistema de veículos de lançamento de última geração, produzidos localmente por Kia Motors. Os objetivos? Barreiras. Materiais fortificados, instalações subterrâneas. Nada pode resistir ao poder desse monstro voador. Sua verdadeira força não está somente na destruição, mas na sua capacidade de forçar um novo equilíbrio de poder. Um verdadeiro símbolo de dissuasão, que coloca Kim Jong-un e seus generais em alerta máximo. Imagine a tensão, uma arma que pode virar o jogo em um piscar de olhos. Se a Coreia do Norte tentasse um ataque, ela estaria enfrentando uma resposta devastadora. O mundo assiste, apreensivo, enquanto este gigante silencioso se prepara para ampliar seu arsenal. A Coreia do Sul não quer apenas se defender. Quer mandar uma mensagem: seus inimigos não estão mais seguros, nem mesmo em suas fortalezas subterrâneas. E o que vem por aí? Uma corrida armamentista sem precedentes, com o poder de um país se tornando um verdadeiro titã. Em 2025, a Coreia do Sul anunciou que iniciou a produção em massa do Hwamyo-5, planejando sua implementação total. Uma força que promete alterar definitivamente o cenário geopolítico, transformando uma ameaça invisível em uma defesa invencível. O mundo nunca mais será o mesmo. O que acontecerá quando essa arma poderosa cruzar os céus? Quem realmente terá o controle? E por que essa corrida de armas está prestes a redefinir o equilíbrio de forças na península?
Prepare-se, a guerra silenciosa está prestes a mudar de direção. Imagine uma arma de destruição em massa capaz de devastar tudo à sua volta. Você consegue sentir o peso da tensão no ar? O cheiro de metal quente e combustível enquanto ela acelera, quebrando o silêncio da manhã. Essa é a realidade que cerca a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Para entender essa ameaça, precisamos mergulhar na última inovação militar que vem mudando o jogo, o míssil Ramo 5. Após anos de desenvolvimento sigiloso, os oficiais sul-coreanos revelaram uma novidade aterrorizante. Em 1º de outubro de 2024, na cerimônia do aniversário das Forças Armadas, o mundo foi surpreendido. Um míssil carregando uma carga de 8 toneladas, equivalente ao peso de um grande caminhão, foi oficialmente apresentado pelo governo da Coreia do Sul. Mas o que realmente assustou os especialistas não foi apenas seu tamanho, e sim a sua potência. Esse míssil, que chega a quase 16 metros de comprimento, usa um sistema avançado de lançamento por um veículo Kia, produção sul-coreana. Sua carga explosiva pode destruir bunkers enterrados a mais de 100 metros de profundidade. Imagine a vibração sob seus pés, o solo tremer com a força desse monstro voador. Sua trajetória pode alcançar até 3.500 quilômetros, quase o mesmo que cruzar metade do Brasil em linha reta. Como uma sombra invisível, ele paira no ar, silencioso, pronto para uma estratégia de destruição massiva. Mas o que torna essa arma ainda mais aterrorizante é a sua carga, um verdadeiro gigante que desafia as regras de armamento convencional. Nunca antes uma potência não nuclear criou uma ogiva de tamanho tão colossal. Analistas do mundo inteiro estão perplexos. Como é possível uma arma que parece saída de um filme de ficção? E a maior dúvida, qual será o seu verdadeiro impacto em um possível confronto? As respostas começaram a surgir. Especialistas como Joseph Dempsey, do Instituto de Estudos Estratégicos, analisaram minuciosamente cada detalhe. Eles afirmam que o Ramo 5 provavelmente possui componentes especiais, capazes de penetrar as defesas mais reforçadas do norte. Será que esse gigante terrestre é uma resposta ao perigo representado pelos arsenais nucleares de Pyongyang? Ou é uma estratégia de dominação silenciosa, que ameaça alterar a balança do poder na Ásia? As informações vazaram. Disseram que o míssil é capaz de alcançar velocidades próximas ao Mach 10, 10 vezes a velocidade do som, e atingir alvos a milhares de quilômetros de distância em questão de minutos. É uma verdadeira fera, uma arma que combina velocidade, alcance e potência em uma só máquina. Ainda assim, nenhuma tecnologia foi criada por acaso. Aqui, cada detalhe possui um propósito, garantir que, caso necessário, a Coreia do Sul possa apagar qualquer fortaleza subterrânea inimiga com uma precisão fatal. Será essa uma ameaça que todos devem temer? Ou apenas uma amostra de força em tempos de tensão crescente? A verdade é que, com o Ramo 5, o cenário global acaba de mudar para sempre. Pois, enquanto os olhos do mundo permanecem atentos, o som de um míssil gigante cortando o céu pode estar mais perto do que imaginamos. No coração da Península Coreana, uma nova ameaça surge. A potência de destruição que poderia mudar tudo. Você consegue imaginar uma arma que pode invadir as entranhas subterrâneas do inimigo com uma força inacreditável? Uma arma capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância, com velocidades quase impossíveis, como se fosse um sonho de terror. A história começa com um míssil titânico. Seu nome é Mu-5. Um monstro de fogo e ferro. Esse míssil foi desenvolvido para ser a última esperança de proteção para o Sul. Mais pesado, maior, mais mortal que qualquer rival conhecido. Seu peso? Aproximadamente 8 toneladas de destruição pura. Seu comprimento? Cerca de 16 metros, uma linha de destruição com o tamanho de um prédio. Quer saber o que faz esse monstro tão aterrorizante? O segredo está na sua potência. Através de um motor de combustível sólido de 2 fases, o Mu-5 alcança velocidades próximas a Mach 10. Uma velocidade que desafia a física, um estrondo ensurdecedor ao atravessar os céus. Seus olhos? Uma mira capaz de atingir estruturas enterradas a mais de 300 pés, 100 metros, abaixo do solo, uma verdadeira força da natureza escavando e destruindo tudo em seu caminho. A porta de lançamento é uma Kia Motors, uma joia coreana de tecnologia avançada.
Um veículo de 9 eixos, capaz de transportar e posicionar esse colosso em segundos, preparando-se para o ataque. Sua autonomia? Até 3.500 km com uma carga pesada, e mais de 5.500 km com uma carga alternativa. É como se fosse uma sombra que poderia cair sobre qualquer canto do mundo, numa velocidade que faz o coração disparar. Por que esse míssil mudou tudo? Antes, as forças de Kim Jong-un acreditavam que suas fortalezas subterrâneas eram intransponíveis. Que sua vasta coleção de armas nucleares estaria segura para sempre. Mas o Immu-5 não conhece limites. Ele chega onde nenhum outro poderia sonhar, derrubando as maiores fortificações quantas vezes quisesse. Seu objetivo? Nada menos que empurrar o medo a níveis nunca antes imaginados. Esse míssil é mais do que uma arma, é uma sentença de poder e dissuasão. Uma arma de destruição que faz o inimigo tremular, que coloca a Coreia do Norte na corda bamba. Mas a dúvida persiste. Se o Immu-5 está agora na linha de frente, pronto para o ataque, qual será a próxima jogada? Um movimento que poderia desencadear uma crise ainda mais devastadora. Após o lançamento da monstruosa míssil, Pyongyang achava que seus arsenais nucleares estavam a salvo. No entanto, essa crença foi totalmente desmontada pelo avanço de Seul. Imagine uma arma tão poderosa que, em segundos, pode destruir bases subterrâneas e estruturas na superfície com uma precisão assustadora. Seus objetivos não são armas nucleares, mas uma força de destruição capaz de aniquilar vastas áreas rapidamente, devastando forças inimigas e destruindo infraestrutura em questão de minutos. Mas essa não é uma hipótese distante. É uma realidade desde outubro de 2025. Nesse mês, o ministro da Defesa sul-coreano anunciou que a produção em massa do míssil Immu-5 tinha começado. A intenção? Implantá-lo completamente até o final do ano. Para Seul, sem armas nucleares próprias, essa é a melhor alternativa para equilibrar o poder. Afinal, com esse míssil, eles podem atingir qualquer ponto na Coreia do Norte, rapidamente, com uma força que assusta. O mundo nunca viu nada igual. Um míssil de 8 toneladas, capaz de percorrer milhares de quilômetros, carregando uma carga de impacto colossal. E sua potência não é só na velocidade ou no alcance. Sua carga destrutiva pode perfurar até 100 metros de rocha sólida. É uma arma projetada para acabar com qualquer fortaleza subterrânea, independentemente do Japão ou da Rússia, que usam sistemas similares de proteção. E o mais chocante? Isso tudo não é uma previsão futura. Já está acontecendo. Seul não espera mais que o inimigo ataque primeiro. Eles estão prontos para atacar, se necessário. E quem pensava que a Coreia do Sul só tinha fogo de artifício? Agora vê uma força capaz de alterar o equilíbrio de terror na península. Uma arma que, além de tudo, envia um recado devastador ao governo de Kim Jong-un. Seu arsenal nuclear pode não ser mais suficiente para garantir sua segurança. Pode-se imaginar a sensação de tensão no ar, o cheiro de combustível e o barulho ensurdecedor do lançamento? É uma nova era de guerra tecnológica, onde o silêncio do ataque é igual ao estrondo de destruição. A questão é, até onde essa corrida armamentista vai levar a estabilidade na região? Uma coisa é certa, o poder de Seul nunca foi tão ameaçador, e o mundo está de olhos atentos a essa transformação explosiva. No coração da Península Coreana, uma nova ameaça surge confluindo tecnologia, poder e ambição. Um míssil que promete mudar as regras do jogo, deixando qualquer defesa antiga obsoleta. Você consegue imaginar o que é capaz de fazer uma arma carregada de tanta potência? E o mais assustador, ela já está em fase de produção em massa. Prepare-se para descobrir o monstro que pode transformar o cenário militar mundial. Após a revelação do Vason 20, a olhos nus parecia apenas mais uma peça de teatro bélico. Mas por dentro, o que ninguém sabia é que esse míssil possui um potencial inimaginável. Seus detalhes permanecem escondidos, mas tudo indica que ele leva uma carga mais pesada, podendo alcançar distâncias maiores do que qualquer outra arma norte-coreana já vista. As suspeitas são fortes. Será que a Rússia ajudou na sua criação? Analistas de várias partes do mundo estão alarmados. Há rumores de que Moscou teria oferecido suporte técnico, em troca de apoio na guerra com a Ucrânia, enviando soldados e recursos. Mas não para por aí.
Os especialistas também revelaram que a Coreia do Norte estaria desenvolvendo sistemas hipersônicos capazes de atingir velocidades superiores a 5 vezes a velocidade do som. Imagine o som cortando o ar, enquanto a força de impacto destrói tudo pela frente. Esses mísseis podem esquivar-se de obstáculos, fazer manobras evasivas no ar, uma verdadeira tempestade de fogo difícil de interceptar. E o mais aterrorizante? Quanto maior a potência do regime de Pyongyang, mais ameaçadora fica a capacidade de defesa de Seul. Para enfrentar essa ameaça, os Estados Unidos arregaçaram as mangas. Em 2021, romperam barreiras antigas e deram aval para que Seul desenvolvesse seus próprios mísseis de longo alcance, como o monstruoso Ilm-5. E, em 2024, numa reunião de alta tensão, Washington prometeu que, se a Coreia do Norte usar armas nucleares contra os Estados Unidos ou aliados, o regime será destruído sem piedade. A extensão da dissuasão? Total. Capaz de incluir armamentos nucleares, incluindo capacidade nuclear. Assim, qualquer ataque nuclear da DPRK será respondido com uma força que vai além da imaginação. A ameaça foi reforçada. Se o regime de Kim Jong ousar atacar, acabará de modo implacável. Mas há uma questão ainda mais chocante. Esse míssil está realmente pronto para atingir os alvos mais protegidos da Coreia do Sul, e talvez do mundo? Os números não mentem. Mais de 2.000 milhas de alcance, um peso de variade de 8 toneladas, e velocidade que pode chegar perto de Mach 10, 10 vezes a velocidade do som. Poderia destruir uma base subterrânea de até 100 metros de profundidade? Com certeza. Os rumores indicam que esse monstro de guerra utiliza um sistema de lançamento com um veículo produzido pela própria Kia, uma gigante na indústria automotiva. Em uma velocidade estonteante, ele pode vaporizar alvos com precisão devastadora. E o que realmente deixa todos trêmulos é a certeza de que esse terror não é uma hipótese futurística. Em 2025, a Coreia do Sul anunciou que iniciou a produção em massa do Ilm-5. O objetivo? Estar preparado. Pois, na política de Kim Jong, não há espaço para hesitação, o medo é a única estratégia eficaz. Cada vez mais, o mundo presencia uma corrida frenética para não ficar atrás na escalada de poder. Mas até onde tudo isso pode chegar? Será que essa nova arma pode mudar o equilíbrio de forças na região, e talvez no planeta? A resposta é assustadora, e está bem diante de nossos olhos. No coração da Ásia, uma sombra constante paira sobre a península coreana. O chão de Seul ainda guarda as marcas de conflitos do passado, mas uma nova ameaça surge, um míssil monstruoso, capaz de transformar o cenário de guerra em uma desolação catastrófica. Você já se perguntou o que acontece quando uma nação decide desafiar seus inimigos com uma arma de poder inimaginável? Prepare-se para descobrir como a Coreia do Sul está reescrevendo as regras do equilíbrio de forças com um projeto que assusta o mundo e muda o jogo para sempre. Tudo começou com uma resposta silenciosa a uma ameaça cada vez mais agressiva. A Coreia do Norte, utilizando sua estratégia de reforço militar, fortalece alianças com potências como China e Rússia, enquanto aumenta sua postura de provocação. Com os preparativos de um possível ataque nuclear, Seul percebeu que palavras não eram suficientes. O que fazer quando seu inimigo parece decidido a expandir seu arsenal de destruição? A resposta veio na forma de uma arma de força sem precedentes, o Ilm-5. Uma arma que promete instalar os limites do próprio medo, uma arma que desafia as convenções e instiga a reflexão mais sombria, até onde uma nação pode ir para se proteger. Imagine um míssil que pesa incríveis 8 toneladas, carregado com uma ogiva capaz de destruir alvos subterrâneos a mais de 300 pés de profundidade. Um gigante que, com alcance de até 3.500 quilômetros, pode atingir qualquer ponto na Coreia do Norte em minutos. Seus mecanismos de propulsão, alimentados por um motor de combustível sólido, garantem velocidades que ultrapassam Mach 10, 10 vezes a velocidade do som. Uma força que parece saída de um filme proibido, mas que agora é realidade. A questão que fica é: os inimigos estão preparados para enfrentar uma arma assim? Ou esta é apenas a ponta do iceberg de uma nova era de ameaças não nucleares? Por que uma arma tão pesada, com uma ogiva tão colossal, seria criada se não fosse para uma missão de impacto devastador? Especialistas indicam que o Ilm-5 foi concebido para penetrar mesmo os bunkers mais reforçados, destruindo as fortalezas subterrâneas mais resistentes.
Sua ogiva, carregada com metais densos e cargas tandem, poderia devastar alvos até 100 metros abaixo da superfície, uma verdadeira ferocidade moderna, pensada para aniquilar qualquer resistência. Com dimensões aproximadas de 16 metros de comprimento, seu motor de 2 etapas impulsiona-o com força avassaladora, e seu sistema de lançamento, fabricado pela Kia, garante precisão cirúrgica. Essa arma não é apenas uma ameaça, é um símbolo de poder, um aviso: ninguém está a salvo. A expectativa crescia enquanto os relatos sobre o Il-1 vazavam. Um míssil que, além de sua força impar, traz consigo uma capacidade de destruição mas, também, uma mensagem clara: a Coreia do Sul está pronta para agir. Pode uma nação que não possui armas nucleares rivalizar com seus adversários dessa forma? Ou será que estamos diante de uma construção que mudará por completo a dinâmica do conflito na península? As respostas permanecem no ar, nas sombras do que pode vir a ser o maior avanço militar da história recente. Se você achava que o equilíbrio de poder era algo que o mundo já tinha visto, prepare-se para repensar tudo. Porque a realidade está mudando, e o que era considerado impossível, agora está ao alcance de uma mão. Em um cenário onde sonhos de paz se misturam com ameaças de destruição, uma questão paira: será que a Coreia do Sul conseguiu seu maior feito, ou deu início a um jogo de xadrez mortal, do qual ninguém sairá ileso? Imagine um mundo onde a tensão entre duas nações ferve sob a superfície, onde o ar parece carregado de uma ameaça constante. Agora, visualize o momento em que os líderes militares de Seul revelam um segredo sombrio, uma arma que pode mudar tudo. Você consegue imaginar um míssil capaz de destruir centenas de bases subterrâneas com uma precisão assustadora? Tudo se resume ao poderoso Hwasong-5. Uma nova ameaça que custa acreditar, um monstro de fogo e destruição. Com uma massa de 8 toneladas de cabeçote explosivo, ele alcança até 3.500 quilômetros de distância. E o que isso significa? Que a Coreia do Norte, com suas mais de 7.000 bases subterrâneas, nunca mais será segura. Em questão de minutos, Seul pode eliminar sua capacidade nuclear, deixando Pyongyang sem resposta. Como um pesadelo feito realidade, essa arma está agora possível graças a tecnologias avançadas de satélite e drones de vigilância, todo o poder na ponta de um dedo, pronto para atacar e destruir tudo. Mas a história não para por aí. Se o pior acontecer, uma ofensiva nuclear de Kim Jong contra o Sul, Seul tem uma resposta fatal: o sistema KMPR. Uma força de retaliação pronta a reagir instantaneamente. Imagine núcleos precisos, capazes de mirar nos centros de comando, bases militares e esconderijos subterrâneos de uma nação inteira. Se o Norte lançar uma ofensiva, o que virá a seguir será devastador. Seul responderá com uma fúria de ataques precisamente calculados, capazes de eliminar o próprio Kim Jong-un e suas forças de uma explosão de violência sem igual. A grande arma nesse jogo de poder? O Hwasong-5. Um verdadeiro monstro. Sua velocidade, alcance e precisão fazem dele uma peça-chave na estratégia de defesa da Coreia do Sul. Em tempos de crise, ele poderia atingir forças inimigas a velocidades de até Mach 10, mais de 7.000 milhas por hora, destruindo alvos a mais de 3.500 quilômetros de distância. E o que nos faz hesitar? A possibilidade de que, em breve, esse míssil possa ficar ainda maior, mais mortífero, mais implacável. Seul já está avançando na produção em massa, para que o Hwasong-5 esteja à disposição antes do fim do ano. E isso não é brincadeira, o temor se torna realidade, enquanto a nação busca equilibrar a balança de poder, numa corrida contra o tempo e a ameaça nuclear. Países ao redor do mundo observam de perto essa batalha silenciosa, onde as armas mais secretas e perigosas estão ficando cada vez mais próximas do limite da tolerância global. A questão é, até onde tudo isso pode chegar? Até que ponto a tensão pode escalar antes de uma coisa irreversível acontecer? A única certeza é que Seul agora possui uma força que pode, e, possivelmente, vai, mudar o rumo dessa história. Uma arma capaz de transformar ameaças em derrota, de transformar medo em silêncio absoluto. E a pergunta que não quer calar: quanto tempo até que esse poder seja usado de verdade? O poder de Pyongyang pode esconder armas nucleares enterradas, mas, graças aos engenheiros de Seul, esses armamentos deixaram de ser seguros. Com suas estratégias e tecnologia, a vantagem mudou de lado.
Agora, a Coreia do Sul tem a arma que precisa para mostrar quem realmente manda na península. A maré virou, e a balança de poder reparou-se. Seus líderes não podem mais dormir tranquilos, sabendo que a próxima ameaça vem de muitos lados. A capacidade excelente de Pyongyang foi neutralizada, e a influência de Seul cresce a cada dia. Mas o que acontecerá se uma guerra realmente explodir? Como os dois lados se prepararão para o combate que pode alterar o destino de toda a região? Em nosso vídeo detalhado, analisamos cada força e fraqueza de ambas as nações. Quais armas podem decidir o confronto? A força do arsenal norte-coreano é real ou uma fachada? Sabemos que alguns subs nucleares permanecem imóveis há meses. Será uma mentira de Pyongyang? A verdade pode ser ainda mais surpreendente. A tensão alcança o limite. O mundo observa com respiração pesada. E, no final, uma revelação devastadora: Seul não só recuperou sua vantagem, como pode estar prestes a implementar uma estratégia que ninguém imagina. A cena está pronta para uma reviravolta épica, e o destino da península pode estar prestes a mudar para sempre. Prepare-se para descobrir a verdade por trás das ameaças, as armas que podem desencadear uma guerra e a surpresa que ninguém antecipou. Você está pronto para o choque final? Imagine uma nação que decidiu desafiar o mundo, rompendo um acordo que unia quase todas as potências. Norte Coreia, que tinha assinado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, virou as costas em 2003. Desde então, mergulhou na criação de um gigantesco arsenal atômico. Sua primeira prova nuclear? Em 2006. Num instante, uma vizinha próxima, sua maior inimiga, passou a viver sob a sombra de uma ameaça nuclear real. Seul, compreensivamente, não quis seguir o mesmo caminho. Uma saída precipitada poderia ter causado consequências catastróficas. Imagine só, um governo que, de repente, se vê ao lado de uma potência nuclear emergente. De um lado, um regime instável e imprevisível. Do outro, uma capital que respira medo, na ponta da língua, o perigo de um ataque devastador. Como proteger seu povo, sem provocar uma guerra? Desde então, a Coreia do Sul vive numa corda bamba. Cada movimento, cada passo, deve ser calculado ao milímetro. Como manter a paz, enquanto enfrenta a ameaça de Kim Jong-un e seu regime volátil? Os apelos internacionais por desarmamento parecem cair em ouvidos surdos. Até setembro de 2025, o mundo assistiu a um momento raro, um discurso do vice-ministro de Relações Exteriores de Pyongyang na Assembleia das Nações Unidas, defendendo com firmeza sua postura. Jamais abandonaremos nossas armas nucleares, declarou Kim Song-ji-jung, com voz firme, enquanto a sala silenciava. Para eles, esse arsenal é sua única garantia de soberania, um escudo contra a destruição. Mas o que realmente está por trás desse orgulho e resistência? Existe uma linha tênue entre defesa e ameaça. E ela pode se transformar em uma fronteira perigosa. A tensão só cresce, e o mundo observa atento. Será que a paz será possível, ou estamos à beira de um conflito de proporções inimagináveis? Imagine uma nação que desafia o mundo, desafiando um pacto global que unia quase todas as potências. Em 2003, Norte Coreia abandonou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, rompendo uma promessa e mergulhando na fabricação de um arsenal atômico colossal. Sua primeira explosão nuclear? Em 2006. Num instante, uma vizinha próxima, sua maior inimiga, virou uma ameaça pesada, escondida por baixo do solo. Você consegue imaginar a tensão? Pergunta: como uma nação tão pequena decidiu se transformar em uma potência nuclear? E o que isso faz com o equilíbrio de poder na Ásia? Quando Seul percebe o risco, seu coração bate mais forte. Cada movimento, cada decisão, precisa ser calculado ao detalhe. Sentir a inquietação no ar. E a pressão se acumula. Como proteger seu povo exceto com uma força que ainda assusta o mundo? Desde então, a Coreia do Sul vive numa corda bamba. Uma pequena faísca pode incendiar tudo. Como manter a paz enquanto enfrenta essa ameaça ativa? Pedidos internacionais por desarmamento parecem ser ouvidos de orelha mouca. Até setembro de 2025, o mundo assistiu a um momento raro, um discurso do vice-ministro de Relações Exteriores de Pyongyang na Assembleia das Nações Unidas, defendendo com força sua resistência.
Jamais abandonaremos nossas armas nucleares, declarou Kim Song-ji-young, voz firme, enquanto todos latem de expectativa. Para eles, esse arsenal é sua única garantia de soberania, seu escudo contra a destruição. Mas afinal, qual é o limite entre defesa e ameaça? Pode essa resistência se transformar numa fronteira perigosa? O mundo assiste atento, segurando a respiração. Será que a paz é possível, ou estamos à beira de um conflito de proporções inimagináveis?